Boa tarde a todos. Que essas vibrações que nós pudermos sentir agora permaneçam conosco por toda essa tarde, à noite, por toda a semana. Obrigada. Nós hoje vamos fazer a reflexão que o Edson já falou sobre discernimento e desapego. E nós gostaríamos de lembrar aquela passagem evangélica em que Jesus vinha vindo na sua caminhada, chegando a Jericó. E havia ali, sentado na calçada, um homem cego que pedia esmolas. E ele, ouvindo aquele tumulto, aquele barulho, ele disse: "O que está acontecendo?" E alguém respondeu: "É Jesus de Nazaré que passa." E ele então começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim." E gritando, as pessoas diziam a ele: "Fica quieto, não atrapalhe Jesus. Fique quieto, pare aí onde você está." E ele continuava gritando: "Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim." Jesus, ouvindo, pediu que o trouxessem até ele. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus lhe perguntou: "O que quer que eu te faça?" Ele disse: "Que eu veja, Senhor." E Jesus respondeu a ele: "Vê, a tua fé te salvou." E ele então, assim que recuperou a visão, começou a seguir Jesus por todos os caminhos, glorificando a Deus. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos itens 35 a 41. Se vocês quiserem depois dar uma refletida sobre isso. Muito bem. O cego de Jericó, ele teve clareza do que ele queria. Quando Jesus perguntou, ele não titubeou: "Que eu veja, Senhor." Ele não houve nada ao redor dele, nem as implicâncias das pessoas que estavam ali, nem o impedimento que queriam colocar para ele que o fizessem parar. Ele continuou gritando para que Jesus o ouvisse, porque ele não sabia a distância que Jesus estava. E depois ele seguiu em frente. Como é difícil para nós sabermos exatamente o que nós queremos, não é? Termos clareza do que é que nós queremos. Como é difícil para nós insistir na solução do nosso problema, na busca da solução do nosso problema. E como é mais difícil ainda quando nós temos a chance de receber a solução, de nos mantermos com ela, de nos mantermos ligados àquele que trouxe para nós aquilo que nós necessitávamos. Nós vivemos num mundo que é um mundo perigoso, de uma perigosa mistura entre verdade e mentira. E é muito difícil nós estarmos o tempo todo atentos à verdade, não nos deixarmos levar e envolver pelas mentiras ou pelos impedimentos. É preciso que nós tenhamos discernimento, sejamos capazes, dentro de todas essas verdades e mentiras misturadas, nós sejamos capazes de discernir, de saber o que é conveniente para nós e o que nos compromete a nossa jornada. O aspirante à vida espiritual, que somos todos nós, deve ter muita clareza nesse sentido. O que realmente nos convém e o que atrapalha a nossa caminhada espiritual. Paulo, em uma das suas cartas ao apóstolo, diz o seguinte: "Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém." Nós temos o livre-arbítrio, tudo é permitido para nós. Mas cabe agora a nós a tarefa de discernir o que nos convém e de abandonarmos aquilo que não nos serve, aquilo que não é bom, que impede o nosso caminho espiritual e o nosso desenvolvimento espiritual. Como naquela lenda hindu que diz que todos nós precisamos ser como a formiga, que é capaz, que ela se empenha em separar o açúcar que está misturado na areia, o açúcar que ela precisa, que ela quer, que está misturado na areia. Essa é uma figura para nós nos lembrarmos
de como é necessário nós separarmos aquilo que nos faz bem, aquilo que nós queremos, aquilo que nos convém, não o que nós queremos, mas não nos convém. Porque muitas vezes nós queremos coisas que não nos convêm. É assim que nós pedimos a Jesus que traga para a nossa vida uma solução que nós achamos é a melhor de todas. E quando Ele não traz, nós nos colocamos na posição de ingratos e dizemos que Jesus nos abandonou. Na realidade, é porque Ele sabe o que é que nos convém. Nós nem sempre estamos preparados para isso, né? E nós temos então mesmo que nós tenhamos essa capacidade de discernir, de distinguir, e Joana de Ângeles, a nossa irmã espiritual, diz que todos nós, por menos desenvolvidos espiritualmente que estejamos, temos dentro de nós um lampejo que seja, um embrião que seja, da certeza da capacidade de discernir e de saber o que é bem, o que é o bem e o que é o mal. Nem que seja num grau muito pequenininho, todos nós temos isso. Por isso nós devemos nos colocar na seguinte posição: não há dificuldade em descobrir. Eu é que preciso me empenhar, né? Então, o que falta para nós? Falta essa fé em Deus, de que Deus está conosco e de que as coisas todas no mundo são criação divina, que nós somos criação divina e que o que hoje para nós parece certo e que traz depois que nós tomamos essa atitude, traz um resultado ruim, parecia para nós certo, porque nós ainda não tínhamos condição de discernir. Embora tenhamos que nos aplicar e melhorar essa condição de discernimento, né? Por que é tão difícil nós irmos em frente? Porque nós não temos muita fé em Deus. Nós achamos que as soluções para os problemas estão nas nossas mãos, que nós é que sabemos como deve ser feito, quando deve ser feito. É certo que nós não podemos entregar tudo na mão de Deus e esperar que Deus realize todas as coisas para nós, né? Mas nós temos que confiar que o poder maior vem de Deus e está nas mãos de Deus. Aquilo que nós podemos fazer, nós devemos nos aplicar. Nós devemos compreender, como disse o Evangelho, a lição do Evangelho há pouco, que nem sempre aquilo que hoje se apresenta para nós está relacionado ao nosso hoje, nesta encarnação, né? Então, o que é que nos impede de ir à frente? Qual é a dificuldade de ir à frente? A dificuldade é o apego. Nós nos apegamos às coisas, nós nos apegamos às pessoas, nós nos apegamos aos bens materiais, nós nos apegamos às nossas próprias dificuldades, nós nos apegamos aos nossos erros. Nós achamos que tudo para nós é mais fácil e mais seguro se for conhecido. Por isso a dificuldade maior de ir em frente, como fez o cego de Jericó, para nós é o apego. E é por isso que nós vamos refletir um pouco sobre o desapego hoje, né? O desapego é que atrasa, o apego é que atrasa o nosso desenvolvimento, que atrasa os nossos passos. Por que ele atrasa os nossos passos? Porque eles nos mantêm presos a situações que não são situações de solução para nós. Mesmo que elas sejam coisas boas, não se pode permanecer apegado a nada. Por quê? Porque na base do apego está a insegurança. Nós queremos outro dia eu falei para um amigo nosso assim, olha, andando em São Paulo, ele me orientando como ia para cá, para lá, eu falei, nossa, meu marido não pode morrer, senão eu não vou mais saber andar em São Paulo, né? Ele falou para mim, é tão simples, compra o GPS, né? Era só substituir o marido pelo GPS naquela hora, não é? Então, muito fácil de nós fazermos as modificações, mas nós nos mantemos sempre apegados àquilo que está mais fácil e é mais próximo à solução que alguém traz para nós, né? Então, essa insegurança é que torna as coisas difíceis. E veja bem, nós vamos analisar agora, nós vamos sair
daqui e analisar a criação divina, sempre tendo em vista o apego. Deus criou o mundo, diz Leon Denis, o nosso irmão espiritual Leon Denis, diz que Deus criou o mundo, o movimento dos astros, baseado nas oitavas da música. Então foi criado para um movimento harmônico, absolutamente harmônico. Não se podia esperar outra coisa de Deus, né? Então todo o universo foi criado baseado no movimento. Nós vivemos numa galáxia, a Via Láctea, mas o universo está cheio de galáxias. E tudo no universo é movimento. A ordem da vida no universo, a ordem do universo é o movimento. Quando nós queremos que as nossas crianças entendam como a água é importante e como a água, e por que chove, nós falamos para elas do ciclo da água, não é? A água está aqui, ela evapora do mar, ela sobe para o ar, aí ela sobe, condensa na nuvem, depois ela se condensa fortemente e desce liquefeita para a terra na forma de chuva. Esse é um ciclo. Eu adoro o ciclo do nitrogênio. Acho uma das coisas mais bonitas da biologia. Eu vou contar para vocês rapidamente como é o ciclo do nitrogênio, para que vocês vejam a mão divina no movimento contínuo. Então, é assim, quando morre um bichinho, ele fica na terra, o esqueletinho dele fica lá na terra. Ele vai simplesmente se quebrando as ligações do corpinho dele. Ele vai se desfazendo e esse corpinho vai sendo absorvido pelo solo. Todo o corpo animal é feito de proteína. Os vegetais também têm proteína, é feito de proteína. E na base da proteína está o nitrogênio, que é importantíssimo para nós, está cheio no ar, tem 70% do ar é nitrogênio, mas nós não temos condição de absorver. Então, a bondade divina, o equilíbrio divino, a mão divina do Pai Celestial criou esse ciclo. O solo absorve o nitrogênio, existe no solo pequenas bactérias, a gente sempre acha que bactéria é coisa ruim, né? Não é. As bactérias nitrificantes, elas absorvem o nitrogênio do solo e ficam ali prontas deixam o nitrogênio pronto para que as plantas absorvam esse nitrogênio e transformem o nitrogênio em proteína. Nós comemos as plantas e absorvemos o nitrogênio. Quando nós morremos, o nitrogênio vai para o solo e faz-se o ciclo novamente. Tudo no universo é movimento. E o que é que entrava o movimento na nossa vida? O nosso apego, né? É o nosso apego, que é a estagnação. Veja bem, tudo no universo, o movimento dos astros, o movimento dos planetas, os planetas se movimentam em torno do Sol, a Terra se movimenta em torno do eixo dela. O nosso corpo é feito de substâncias que têm moléculas que são formadas por átomos. Esses átomos, o átomo, a menor partícula, entre aspas, que é comum conhecer, ela tem um núcleo e um elétron, os elétrons que ficam em movimento através dela. Então, se a gente pudesse ter o olhar de raio-x do super-homem, nós olharíamos para vocês agora daqui e veríamos um movimento contínuo de energia em vocês. O Edson disse agora há pouco, nós somos energia, né? E nós somos mesmo energia resultante de todo esse movimento. Então a nossa vida tem que ser uma vida de movimento. Veja bem, qual que é o movimento desta existência? Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, morremos, vamos para o plano espiritual. No plano espiritual, nós realizamos também um ciclo, né? Um ciclo de desenvolvimento, voltamos para a Terra. Então qual é o ciclo? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, não é? Então, quando nós pensamos, como é que nós entravamos isso? Os animais não entravam no ciclo de desenvolvimento. O fluxo da energia divina em todas as coisas só é entravado por aqueles que já conquistaram a razão. Somos nós que conquistamos a razão e através da nossa função mental, das nossas funções mentais e emocionais,
nos apegamos às coisas e impedimos o fluxo natural da energia do universo, no universo todo e em nós. Vejam bem, por que o apego desse movimento é tão importante, né? Por que a gente se apega? Vai falar, isso é um erro nosso, esse atraso nosso. É um certo atraso nosso, mas é resultado da insegurança que nós temos. E a insegurança está na base do instinto de sobrevivência. Todos nós temos, desde o comecinho da nossa formação, na evolução até o ser humano, nós temos instinto de sobrevivência. Senão nós não conseguiríamos ir em frente e realizar as coisas que temos que realizar. Então o apego existe baseado nesse instinto. Então como é que nós temos que fazer? Nós temos que começar a vencer o instinto de sobrevivência, tendo uma fé muito mais clara e raciocinada nos processos divinos que o Pai Celestial criou para todas as coisas e para todas as criaturas. Então vejam bem, como é que nós entravamos? Vamos lá. Nós temos o apego material. Alguém aqui já está completamente desapegado materialmente? Não, ninguém, né? Então, esses dias eu escutei uma pessoa falar que ela pegou, depois que nós fizemos um trabalho sobre desapego, ela falou, olha, eu cheguei em casa, peguei tudo que tinha no meu armário e dei. Falei, o ano que vem você não vai ter casaco de frio, né? Não vai ter casaco de frio, deu tudo. Essa atitude é dar tudo? Não é. Nós precisamos da vida material para a sobrevivência, para que o nosso espírito se desenvolva. Então nós precisamos de casaco de frio, nós não podemos dar todos os casacos de frio. Mas nós não precisamos ter 20 casacos de frio, né? Nós precisamos começar a olhar, porque veja bem, tem uma história, uma lenda antiga que diz que a prosperidade saiu buscando as pessoas. E uma pessoa falou assim, olha, uma das pessoas estava dizendo, eu estou precisando muito de roupas melhores, eu estou precisando de casaco, eu estou precisando de calça, eu estou precisando de sapato. Aí a prosperidade chegou na casa dessa pessoa, entrou e foi direto para o armário dela para levar a energia da prosperidade ou para onde ela pedia. O que aconteceu? Não tinha lugar para ela no armário, ela teve que ir embora, né? Então não vai ter lugar. A prosperidade, a mudança, a coisa boa, o amparo divino chega para nós. Se o nosso coração estiver trancado, ele vai ter que ir embora, não tem espaço para ele dentro de nós, né? O apego material a gente resolve através da prática da caridade e do bem para os nossos semelhantes, não é? Mas existem os apegos mais difíceis, que são os apegos que nós temos às pessoas, às situações, aos sentimentos, às emoções e aquelas coisas ruins que nos aconteceram, né? Acho que eu já contei para vocês da moça que me contou de um horror que ela teve, que o guarda parou, fez tanta coisa ruim para ela, tomou o carro dela, contou com todos os detalhes. Nós ficamos tão assim, sua mãe estava no carro, porque ela é tão velha, estava todo mundo consternado. Quando foi isso? Há uns 3 anos atrás. Então nós permanecemos apegados àquelas coisas que estão entravando o fluxo energético de crescimento na nossa vida, o fluxo de crescimento espiritual, né? O Edson leu a frase para a semana da Madre Teresa, que é muito parecida com uma frase que nós trouxemos aqui, falando sobre esse apego à nossa negatividade. Nós gostamos de coisa negativa, né? Se nós vamos assistir, tem gente que assiste programa de desgraça na televisão, mas a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, porque nós precisamos nos preservar, né? E absorve energeticamente toda essa negatividade. Depois a dor não passa, aí pergunta, nossa, mas fui lá, doutor Hans, que ia passar agora, olha, não consigo, não passa. Você não faz a sua higiene. A frase é a seguinte,
A primeira coisa de que devemos nos libertar para sermos abençoados pelo Pai de amor é perceber, observar e descartar os estados negativos. Eles entopem o canal do recebimento das graças divinas, desarranjam nossa instalação psicológica e nos privam da luz disponível de Deus. Então, quando nós estamos envolvidos pela perturbação da preocupação contínua, pelo medo, por não querer soltar de jeito nenhum as coisas que nós temos, por continuar na insegurança de que a nossa vida não vai melhorar, nós entupimos os canais e não conseguimos receber. Por isso que a gente falou da lenda para vocês. Nós entupimos os nossos canais. É como se nós fôssemos um receptor de rádio. As ondas de rádio estão todas aí, mas se nós tivermos com os nossos canais entupidos, nós não vamos ouvir nada. Nós não vamos receber esse influxo divino que modifica o movimento dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. A maior parte das causas dos nossos desarranjos físicos são psicológicas. São psicológicas, são emocionais. O desapego, quando se fala que o perdão é o maior caminho para o amor, nós vamos compreender que ele não é, o amor é a lição primeira do Cristo, é o que nós temos que alcançar. O perdão faz o quê? Ele nos desapega da mágoa e da dor que nós alimentamos pela outra pessoa. É tempo de desapego. Nós estamos às portas do mundo de regeneração. No mundo de regeneração, a tônica de todos os relacionamentos é o amor. Como é que nós ainda guardamos mágoa? Como é que nós ainda não falamos com as pessoas que convivem conosco? Quantas famílias têm dissensões graves, não conversam, os membros não conversam uns com os outros? Quanto tempo nós vamos ainda permanecer, como diz o André Luiz, colocando o dedo na ferida que está sendo curada? Nós temos a oportunidade de multiplicar a nossa capacidade de amar no perdão. Nós temos a oportunidade de multiplicar, de aumentar a nossa capacidade de amar, entendendo que a outra pessoa que está conosco está fazendo o melhor que ela sabe e pode. E nós deveríamos também, na causa do julgamento e da crítica, nos colocarmos no lugar da pessoa, como nos orientou Jesus, para saber se nós no lugar dela, o que faríamos, como agiríamos. Então, a outra frase importante que nós temos sobre isso aqui é: higienize a sua memória. Sabe o que é higienizar a sua memória? É obedecer a orientação de Paulo, o apóstolo, que diz, na segunda carta aos Coríntios, ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa insegurança nos prende no velho e não nos deixa viver o novo, que vai trazer as alegrias do que é novo para nós. As alegrias do inusitado, né? E a frase continua: compreenda e liberte o seu passado. Quem não resolve o que fez, como pode abrir seus maiores bens que Deus sempre espalha no caminho dos seus filhos? Como nós vamos receber as bênçãos divinas se nós tivermos com os canais entupidos? Não é? Então, nós nos apegamos às pessoas que nós amamos. Essa semana uma moça disse assim: ai, eu tenho uns pratos cor-de-rosa tão lindos que eram da minha mãe. Ela desencarnou e eu guardei os pratos. Eu guardei porque eu amo muito a minha mãe e eu quero a presença dela naqueles pratos. Quanto tempo a sua mãe desencarnou? 2 anos. Você tem usado continuamente os pratos? Não, ainda não peguei. Então eu guardo um bem que para mim tem um significado, mas eu não usufruo do bem, porque eu nem tenho compreensão de porque aquilo está ali comigo, porque eu quero tanto aquilo. O que me convém e o que atrapalha o meu desenvolvimento. É só uma simbologia, né, gente? Só uma simbologia. Muito bem.
Nós temos muito apego aos nossos entes queridos, e assim, eu sei, eu não tenho nenhum filho que partiu para o plano espiritual, mas imagino que uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir é a separação do filho, porque todo pai espera que ele vá primeiro para o plano espiritual e o filho depois. Então, mas nós estamos falando isso porque a pessoa, o filho termina o que veio fazer, parte para o plano espiritual e a pessoa nunca mais se recupera. A pessoa sofre anos a fio, sem pensar que ela está atrapalhando o desenvolvimento do seu filho no plano espiritual. Quando o pai termina a jornada dele, ele precisa continuar no plano espiritual. Nós não podemos querer segurar os nossos pais aqui, nós não podemos segurar no prato a vibração da nossa mãe, mas nós temos que segurá-los no nosso coração. Emmanuel nos diz que é preciso que nós deixemos partir, e essa confiança de que todos estamos vivendo sob a égide de Jesus e que todos somos filhos de Deus, que é um Pai divino e perfeito, nos dá a segurança para saber que há um momento de segurar e há um momento de soltar. E que o movimento divino, no momento em que o movimento divino se faça em nós, o nosso caminho todo se iluminará. Lembremos daquela passagem de Jesus, em que ele diz para os apóstolos assim: vos digo de verdade, né? Que eu já não posso mais, que convém a vocês que eu não fique mais. Essa é uma passagem do Evangelho de João. Assim, seria melhor para eles e para todos nós que ele fosse. Veja bem, se ele fosse permanecer, todo mundo ia querer continuar recebendo, sem fazer nenhum esforço de melhora. Sabendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, ninguém mais ia querer, ninguém mais ia se resignar à morte de alguém. Vendo-o limpar os leprosos, ninguém mais se resignaria em ficar doente e nem conseguiria enxergar que a doença é um caminho de melhora íntima, é um caminho de evolução, é um caminho de limpeza do nosso perispírito e um caminho de reflexão para o nosso crescimento espiritual. Então Jesus disse que ele precisava partir, e nós precisamos começar lembrando essa fala de Jesus, né? Lembrando que Jesus disse, a fala é exatamente assim: todavia digo-vos a verdade, vos convém que eu vá. Vamos lembrar dessa frase de Jesus e começar lucidamente, claramente, com muita fé, tendo certeza de que o poder maior é de Deus e não nosso, realizando aquilo que nós podemos fazer. Vamos continuar nos desapegando da dor, nos desapegando daqueles que já terminaram o que vieram fazer, daqueles que já não podem mais ficar aqui, nos desapegando das nossas ilusões, das nossas dores, nos desapegando do motivo que faz com que nós estejamos doentes, e abrindo o nosso coração para que o fluxo divino possa chegar em nós, através do movimento do amor do nosso Pai, e nos limpar por dentro, no pensamento, no coração, no corpo físico, libertando os nossos espíritos. Que Deus nos abençoe a todos.